de noite. Talvez você já tenha escutado que alguém pregou e falou assim: não, Nicodemos estava com vergonha. Já ouviu falar isso? Porque ele era um líder, ele estava com vergonha de chegar. Como é que ele ia chegar para Jesus? Um pregador daquela época, um grande, que estava agitando aquele povo todo. Bom, se você parar para ver mais à frente, você vai ver que Nicodemos não se envergonha de Cristo mais à frente. Porém, tem uma característica na forma que João escreve. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver que várias vezes João diz assim: e era dia, noite, luz, trevas. Eu entendo e imagino que João não está dizendo aqui apenas que ele chegou à noite, mas que Nicodemos estava em noite. Ele não apenas chegou de noite para falar com Jesus. Apesar de ser um líder conhecedor das Escrituras, ele estava em noite. Lembra quando ele diz assim: olha, os que se embebedam de noite, os que viviam a vida errada vivem de noite, lembra disso? E quando ele traz sobre vida clara, vida reta, vida com Deus, ele trata isso como se fosse dia. E eu não creio mesmo que Nicodemos estava com vergonha de Jesus. O que eu creio é que Nicodemos estava em noite, ignorância a respeito de quem Cristo era. Talvez fosse de noite mesmo, mas sobretudo pelo que você vai ver no texto, você vai ver que apesar de Nicodemos conhecer muitas coisas a respeito de Deus e das Escrituras, ele não conhecia nada a respeito de reino de Deus. E ele chega de noite, Rabi, olha como ele chega para Jesus. Nós estávamos aqui analisando as suas pregações, olhando bem as suas curas, vendo que você é diferente dos charlatões que estão por aí. Porque o milagre que você faz, Deus tem que estar com você. O homem natural não faria o que você está fazendo. E eu aqui, da minha altura de mestre, consigo olhar para você e ver que realmente Deus está com você. Olhando bem aqui para você, sabe, Jesus, eu cheguei à conclusão e vi que Deus está com você. Porque pensa como que diz, olha, Rabi, ou mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E eu acho tremenda a forma com que Jesus responde para Nicodemos. Jesus diz assim: Nicodemos, eu tenho algo a te dizer. Você não viu nada. Olha o que o versículo 2 diz. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, ou o reino de Deus. O fato de Nicodemos ter conhecimento das Escrituras e a respeito talvez de Jesus, não o habilitou ao reino, não o habilitou a ver o reino, não o habilitou a conhecer o reino, não o habilitou a avaliar a respeito das coisas que acontecem no reino de Deus. Pode alguém estar dentro de uma igreja e não conhecer ou não ver o reino de Deus, e não participar do reino de Deus e dizer assim: não, eu estou vendo o reino de Deus aqui, eu vou lá porque tem um pastor pregando, eu vou lá porque eu vejo que tem pessoas curadas, eu vou lá porque vejo uma boa música, os irmãos tocam bem, eu vou lá porque tem alguém que prega, tem alguém que ora, tem uma boa escola dominical, eu vou lá porque eu estou vendo o reino de Deus. Eu vou fazer a mesma pergunta sobre o Evangelho: isso é reino de Deus? Pode alguém estar dentro de uma igreja, frequentar reuniões e não estar no reino de Deus? Pode. Isso foi a grande linha de pregação daqueles homens. Vos é necessário nascer de novo, porque ninguém se relaciona com Deus se não nascer de novo. Mas, pensando bem, eu estou vendo o reino, Para ser sincero, eu até prego. Eu até vejo pessoas se convertendo. Eu coloco a mão sobre os enfermos, eles são curados. Isso é reino de Deus? Mateus, capítulo 7,
Versículo 22 e 23 diz assim: naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome profetizamos. Nós, em teu nome, em que teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Em teu nome eu não fui no culto domingo à noite. No teu nome, Senhor, eu vou usar aqui, não toquei bateria. No teu nome eu não profetizei. No teu nome eu não coloquei a mão sobre alguém e ele foi curado. Foi no teu nome. No teu nome eu não expulsei demônios. Eu vivi o reino, eu vi o reino. Jesus vai dizer assim: eu não te conheço, cara. Reino de Deus não é pelo que você vê. Reino de Deus não é o que você experimenta. Reino de Deus não é o mover do reteté, para quem veio aí do reteté. A Maíra falou: eu vim. É isso que não é. Reino de Deus não... Você também, mano? Reino de Deus não é aquilo que o homem senta assim pomposamente e expõe as escrituras com poder. Isso não é reino de Deus. Podem pessoas estar envolvidas nesse ambiente e não estar no reino de Deus? Pode. Pode pessoas então estarem enganadas, achando que está no reino de Deus, vindo à igreja, ouvindo a pregação, participando de um grupo pequeno e não está no reino de Deus? Pode. Nós vamos para o lado bom, nós vamos chegar lá. Aí ele pergunta o seguinte: como pode um homem já velho voltar à barriga da mãe? Como pode isso acontecer? Nicodemos, no alto da sua sabedoria, diz assim: Jesus, você está louco, cara. Como pode começar tudo de novo? Sabe por quê? Porque Nicodemos pregava sobre o reino de Deus. Os rabinos, os líderes judaicos apontavam para o reino de Deus. Lembra que o reino de Deus é uma promessa no Antigo Testamento. É uma promessa que viria a partir do Messias. Eles pregavam, esperavam o Messias. Lembra que Jesus veio e eles esperavam que Jesus viesse como? Sentado no cavalo branco, com a espada desembainhada, mandando facão nos romanos. Nicodemos pregava isso o tempo todo. Olha, vai vir o Messias vai chegar, e o reino de Deus será posto aqui na terra. Como? Com leis, com justiça humana. Teremos um novo rei, teremos nova liderança, seremos agora uma nação de fato. Ele pregava isso o tempo todo, e Jesus disse para ele assim: olha, cara, você tem que nascer de novo. Ele falou: cara, lascou. Como é que vai fazer? Nós aqui, todo mundo velho, como que vamos experimentar do reino se nós já somos velhos? Como vamos experimentar o reino se ninguém tem condição de nascer de novo? Como é que a gente vai fazer? E ele, apesar de tudo, não entendia. Não tinha nem um pouco de conhecimento a respeito disso. Mas Jesus não estava falando de transformação política externa. Jesus estava falando de transformação interna. Jesus não estava falando no reino dos céus que vai vir com um grande rei com a espada desembainhada, mudando leis. Às vezes as pessoas falam assim: não, quando fala assim, vem o teu reino, nós temos orado muito assim, amém? Vem o teu reino, e aí o nosso coração por algumas vezes se volta assim: Senhor, vem o teu reino, põe um presidente crente, vem o teu reino, tira aquela politicada toda que está lá, põe todo homem convertido, que vão amar os crentes, e vai proibir a venda de bebida alcoólica, vai fechar as fábricas de cigarro, ninguém vai ouvir mais funk. Vem o teu reino, mude o exterior. E às vezes a igreja está orando assim: mude o externo, Senhor, mude. Vem o teu reino.
Nicodemos falava a mesma coisa. Mas quando Jesus trata sobre isso, ele fala sobre algo muito interessante. No versículo 5, ele fala a forma com que a pessoa tem que nascer. Qual é a forma que a pessoa tem que nascer? Alguém? Nascer da água e do Espírito. Por várias vezes, quando nós falamos sobre água e Espírito, a gente pensa batismo e renovação do Espírito, ou batismo com água e batismo com fogo. Mas quando Jesus disse isso, nem batismo cristão tinha. E Jesus estava apontando para Nicodemos para nascer de novo da água e do Espírito. Bom, eu fui pesquisar por que Jesus falou aquilo naquela época, sem que havia batismo anteriormente. E eu achei uma palavra de Deus a respeito do seu próprio povo, que está em Ezequiel capítulo 36. E lá Deus fala como o povo nasceria da água e do Espírito. Olha só. Achou aí, meu bem? Está o texto todo? Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observareis. Tem uma ordem aí: purificados, troca de coração e cheios do Espírito. Bom, o que a gente tem vivido aqui nesses dias. Hoje na escola bíblica a gente estava falando como nossa igreja está se preocupando em ministrar a palavra de Deus. Bíblia. Quando Deus aponta essa palavra para aquele povo, para o povo de Israel, o povo estava totalmente perdido, distante de Deus. Totalmente distante de Deus. E há uma palavra de Deus para aquele povo dizendo: bom, vocês vão ter que nascer de novo. Eu vou trocar o coração de vocês. Eu vou trocar o desejo de vocês. Eu vou trocar aquilo que vocês amam. Mas primeiro, eu vou lavar vocês com água. Aí sim nós entendemos que o que nós temos vivido nesses dias é lavagem pela água. Você lembra quando Pedro disse a Jesus: Jesus, seguinte, já que vai lavar meu pé, então faz o quê? Lava tudo logo. Já vou lavar o pé, dá banho logo. Jesus disse assim: olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. A limpeza começa pela palavra. Depois ele diz assim: e eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o coração de vocês por um coração de carne. E aquilo que você amava, você não vai amar mais. Aquilo que você desejava ardentemente, você não vai desejar mais. Aquilo pela qual a inclinação natural do teu coração pendia, já não vai mais pender. O teu coração será trocado. Depois disso, ele diz: o meu Espírito será depositado sobre vós. Para quê? Para que vocês obedeçam a minha palavra. Novo nascimento passa diretamente, de fato, por troca de quem nós somos. Pelas nossas vontades, pelo nosso desejo pessoal. E tem uma coisa que é interessante, porque
quando nós tratamos sobre relacionamento com Deus. Você já teve experiência com alguém de fato que se converteu? E você fala assim, olha, eu não te conheço mais, cara, você é outra pessoa. Já viveu isso com alguém? Você se relacionou de fato com alguém que fala assim, olha, não, você não é mais o mesmo. Não, você não é. Você mudou. Você é outra pessoa. Nascer de novo é isso. O problema, sabe o que é? Que as pessoas querem vir para a igreja e acham que o nascer de novo é continuar fazendo a sua vontade. As pessoas acham que o relacionamento dentro de uma comunidade, um relacionamento sobretudo com Deus, é um relacionamento onde a nossa vontade é posta primeiro. E aqui é muito claro, e eu quero ler o último texto com vocês. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 16. Quando Jesus disse a Nicodemos, falando assim, Nicodemos, o que nasce da carne é carne. Você já viu, eu vou tentar usar um exemplo bem light, assim, eu ia usar um exemplo de porco, né? De porco só nasce porco. Você já chegou em algum lugar procurando, eu estava vendo ali chupando uma manguinha, confesso que meu boca é cheio de água, mas aí chegou num pé de mangueira, num pé de manga e colheu dali um bom abacaxi. Alguém já fez isso? Hein? Não? O que Jesus está dizendo a Nicodemos é o seguinte, Nicodemos, se você quer viver na carne dessa forma, você nunca entenderá Deus, porque só entende Deus quem nasce de Deus. Porque quem nasce na carne é carne. O homem, e aí eu quero lembrar sobre a pregação da reforma, o homem nasce em pecado. Né? Aproveitar que a Liz aqui é a única criança, vamos usar e abusar aqui da figurinha da Liz com a Bia aqui. Você ensina ela a ser mal criada assim, fazer pirraça, Liz? Você nem nunca ensinou para ela, mas ela aprende. Ela nasceu assim. Por quê? Porque nascemos assim, em pecado. Nascemos em pecado. E aí, às vezes, a gente para ver e fala assim, bom, eu nunca vou entender isso. E aí, olha o que Paulo diz à igreja em Corinto. Entretanto, expõe sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério oculto, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Às vezes a gente ouve isso, só um parênteses, a gente ouve esse texto e a gente fala assim, não penetrou no coração, aí vai falar de promessa. Promessa de riqueza, de emprego, não, vai ter coisa power assim. Só vai ter bênção. Esse texto não trata nada disso. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas as ensinadas pelo Espírito,
conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo à igreja de Corinto, que é uma igreja extremamente religiosa, que vivia uma vida de aparência, que a vida que eles queriam e deviam ter com Deus, só o Espírito podia trazer. Na sexta-feira passada, nós estivemos orando aqui um bom tempo na igreja. Inclusive, quero reforçar isso. A partir dessa sexta-feira, até o final do ano, nós teremos oração toda sexta aqui na igreja, de 8 às 9. Teremos oração aos domingos, de 5 às 6. Por que isso? Porque, sinceramente, nós nunca desejamos ter um lugar para que as pessoas pudessem vir aliviar as suas consciências. Nós nunca desejamos, como igreja, ter um lugar onde as pessoas pudessem vir aqui e tomar um comprimido de açúcar para matar um câncer. Nós nunca desejamos que a Vineyard, aqui, a nossa comunidade, fosse uma comunidade que estabelecesse uma lista de regras e tarefas e chamasse isso de evangelho. De fato, nós não fazemos isso. Essa mensagem, depois do mês da reforma, é para te dizer e para nos lembrar de que não há vida com Deus sem Deus. De fato. Não há vida que brote em Deus se nós não estivermos em Deus. E essa vida não é trazida a nós porque frequentamos uma reunião. Essa vida não é trazida a nós porque frequentamos um grupo pequeno. Essa vida não é trazida a nós nem porque vamos na reunião de sexta-feira na oração. Essa vida não é trazida a nós porque temos amigos cristãos. Ou frequentamos o lugar onde cristãos frequentam. Essa vida não é trazida a nós porque somos bonzinhos. Essa vida não é trazida a nós porque temos um evangeliquez na ponta da língua. Não é isso. Essa vida não é trazida a nós por nosso mérito. O que Nicodemos não estava entendendo e falando com Jesus é: Jesus, como é que eu vou nascer de novo, cara? E aí Jesus fala do Espírito, porque é como um vento, que nós não sabemos de onde vem. Hoje a gente sabe, porque, né? Querendo ou não, é fácil para a gente abrir o celular e ver aí a previsão do tempo. Tem até programas que dizem isso aí para quem gosta de surfar. Mas Jesus usa uma parábola dizendo sobre o vento e o Espírito. Nós não sabemos de onde vem, nem sabemos para onde vai. Uma coisa a gente consegue ver: o que o vento faz. A gente olha e consegue ver o que o vento faz. A Cristina estava nos Estados Unidos, lá no meio do furacão. Você viu o que o vento fez lá, Cristina? Era vento. O que Jesus está querendo dizer aqui é que aqueles que caminham com Deus, o Espírito gera vida neles. E essa vida que é gerada pelo Espírito é visível aos olhos, e não de trás para frente. Como é visível aos olhos, eu vou passar a ter vida e vou caminhar com Deus. Não. Não é assim. O que a gente tem tentado aqui, dia após dia, semana após semana, é que nós entendamos que essa vida vai brotar numa ação direta e graciosa do Espírito Santo em nós. E eu quero te incentivar agora, mesmo, se há dúvida no teu coração a respeito do teu próprio coração, e eu sei que porque muitos têm procurado a gente, falam: pastor, tem alguma coisa errada comigo aí. Eu não creio que a vida que eu estou levando é uma vida cristã. Eu queria, pastor, que você orasse por mim, porque eu preciso ter uma nova vida em Cristo. E não é
meu falar, ou falar do pastor Luciano, ou de qualquer outro pastor aqui, que vai te convencer de que você precisa buscar a Deus para ter vida nele. Mas nessa noite eu quero trazer talvez a mesma frase que tantas e tantas vezes alguém já pregou. Vos é necessário nascer de novo. Vos é necessário nascer de novo. Você já se escandalizou quando você viu alguém que caminhava aparentemente como cristão? E quando você viu uma prática dessa, assim, não é possível que fulano fez isso. Você já caminhou com alguém que se dizia cristão e você olhava para ele e você não via nenhuma característica de um vento que estava soprando? Você fala, esse cara não é cristão. O que Nicodemos estava aprendendo com Jesus aqui é que não bastava ele ser um líder judeu. Não bastava os olhos religiosos de Nicodemos apontar para algo que Jesus havia feito. Para ser sincero, você acredita que Nicodemos conversou com Jesus e não era nascido de novo? Uma vez me chamaram para eu ministrar no retiro de casais. E no retiro de casais eu trouxe essa meditação a respeito de nascer de novo, porque as pessoas queriam viver um casamento centrado no Evangelho. E eu falando para os maridos, eu dizia assim, cara, beleza, você nunca vai amar sua esposa se você não nascer de novo, né? Não como Cristo quer. E a mesma coisa a gente falou para as esposas. Resumindo, para nós como comunidade aqui, nós nunca seremos a comunidade que Jesus quer que a gente seja, se a gente não nascer de novo. Da água e do Espírito. Fique de pé, vamos orar. Os irmãos que têm frequentado as orações sabem que os motivos que temos colocado ali é para que o Espírito de Deus sopre sobre a igreja. Sopre sobre a igreja. E para ser sincero, nós estamos vendo coisas acontecerem que são claras para nós, que é uma ação do Espírito Santo na vida das pessoas. E talvez você esteja aqui nessa noite dizendo assim, cara, de boa, essa palavra aí é para o Tiago, não é para mim não. Não, cara, essa palavra na verdade é para o Rodrigo, porque o Rodrigo quer uma carne de pescoço danada, então ele precisa nascer de novo. Eu não, eu estou bem. Eu vou fazer a pergunta, vou terminar com a mesma pergunta que eu falei sobre o Evangelho. É? É mesmo? É isso? Não, é para ser, essa palavra de fato é pro João, porque o João tá cabeludo, cara. Esse negócio aí de gente que é nascido de novo não fica cabeludo e tal. É isso mesmo? Não há novo nascimento que não passe pelas Escrituras, para santificação, para lavagem, para purificação. Não há novo nascimento que não passe por troca de coração, de desejos, de vontade. E não há novo nascimento que não seja inspirado pelo Espírito Santo para obediência às Sagradas Escrituras. Te dei 3 características para você se perguntar se você é nascido de novo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, é a convicção no meu coração a respeito dessa palavra para nós. Por isso, a Tua palavra nos diz, ó Deus, que quando a Tua palavra é lançada, ela de forma alguma volta vazia. E nós descansamos nisso. Descansamos na obra do Teu Espírito, que é como um vento,
que nós não sabemos de onde vem, não sabemos para onde vai, mas por graça conseguimos enxergar as ações ou a ação dele em nós. O que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, é que o teu Espírito, que sonda, Pai, como disse o apóstolo Paulo, os nossos corações, nos revele se há embaixo da nossa vida cristã colunas que não procedem de Cristo. Se há embaixo da nossa vida cristã, ou aparente vida cristã, colunas que não procedem, ou que não vêm da ação direta e exclusiva do teu Espírito. Revela a nós, Senhor. E não somente nos revele, mas age em nosso coração, transformando-nos de dentro para fora. E para que as pessoas olhem para nós e não vejam em nós, ó Deus, nenhum mérito, mas quando olharem para nós, glorifiquem a Deus. Porque tudo que é nascido de novo glorifica a Deus, nas suas ações, nas suas atitudes. Que seja assim conosco, que seja assim com a nossa comunidade, que seja assim com a tua igreja, Senhor. Peço que o teu Espírito esquadrinhe o nosso coração nessa noite, e em nome de Jesus nos revele, Pai, tudo o que nós precisamos saber para vivermos em novidade de vida. Seja conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém.